Um gorila quase comum, tendo como único diferencial sua coloração branca. Ele vivia bem no centro de vida selvagem de San Diego, até que acaba sendo contaminado pelo patógeno Rampage, que o transforma em um gorila gigante de aproximadamente 10 metros de altura, capaz de enfrentar as forças armadas e outros monstros sem nenhum problema. Porém hoje ele terá um oponente à altura, pois do outro lado do campo de batalha temos Kong, o rei da Ilha da Caveira, e aparentemente o último membro de sua espécie. Foi descoberto por um grupo de cineastas e exploradores no ano de 1933. Sua altura é de aproximadamente 8 metros, apesar de em algumas cenas ele aparentar medir mais que isso. Com essa altura, Kong espalhou o terror pela cidade de Nova York, se consolidando como a oitava maravilha do mundo. Em questão de força, Kong é muito potente, podendo erguer dinossauros maiores que o Tiranossauro Rex, que deveriam pesar no mínimo 11 toneladas. Foi capaz de jogar e derrubar pedras que pesariam várias toneladas. Inclusive usou uma delas para esmagar a cabeça de um Vastatosaurus Rex. Além disso, ele foi capaz de segurar e arremessar aviões e carros do século passado. Por outro lado, George se mostrou capaz de erguer, destruir e arremessar veículos militares que pesam entre 19 e 30 toneladas com extrema facilidade, inclusive podendo arremessar um veículo militar contra um helicóptero, além de destruir partes de prédios com bastante facilidade e ser capaz de arremessar monstros de seu mesmo tamanho. Tendo isso em vista, eu acredito que eles estariam quase igualados em força, com Kong levando vantagem por ter erguido pedras que poderiam pesar centenas de toneladas. Em velocidade, Kong é capaz de perseguir um carro dos anos 30, superando todos os obstáculos de uma cidade como Nova York, o que indica que ele teria uma velocidade de corrida de aproximadamente 50 km por hora, e em velocidade de combate ele se mostrou extremamente ágil, podendo enfrentar 3 Vastatossauros ao mesmo tempo e conseguindo agarrar aviões em pleno voo. Já George não se mostrou muito veloz, tendo demorado aproximadamente 12 horas para percorrer uma distância de aproximadamente 100 km, o que, considerando que durante esse trajeto ele teve que enfrentar o exército, eu acredito que ele teria uma velocidade de aproximadamente 30 km por hora, e sua agilidade seria comparável a de Lizzie, um crocodilo gigante que foi capaz de agarrar um avião em pleno voo. Sendo assim, em agilidade, eu creio que ambos estão igualados, com George levando uma pequena vantagem. Em seu filme, George foi capaz de resistir a disparos de todo tipo de armas de fogo de grosso calibre, assim como explosivos, e até mesmo a mordida da crocodilo Lizzie, que facilmente podia rasgar metal e concreto. Além de ter lutado contra Lizzie após mais de 12 horas de corrida e combate contra o exército, mais de longe seu maior feito foi ser perfurado por uma lâmina de empilhadeira dentro de um avião que caiu e explodiu, e mesmo após a queda e a explosão ele sobreviveu. Já Kong, apesar de resistir a disparos de armas de mão e mordidas de dinossauros, ele foi assassinado por metralhadoras .50 de aviões dos anos 30, portanto sendo bem inferior ao gorila branco em questão de resistência. Por serem gorilas, suas maiores armas são seus braços e mandíbulas. Porém, é válido lembrar que durante seu filme George usou diversos elementos do ambiente como armas, assim como Kong, que nós vimos se valer de pedras durante sua luta contra os Vastatosaurus Rex. Já em questão de habilidades especiais, Kong não tem nenhuma, ao contrário de George, que possui um potente fator de cura, sendo capaz de se recuperar de ferimentos mortais em questão de segundos, a ponto de não precisar descansar mesmo após uma dura batalha contra um lobo e um crocodilo gigantes. Nesse aspecto, Kong é bastante inteligente para um animal, sendo capaz de entender sentimentos humanos e reconhecer ameaças, porém nada comparado com o que vemos em George, que é capaz de se comunicar por sinais e compreender palavras, mas em experiência de combate Kong é muito superior, tendo muitas décadas de experiência lutando contra dinossauros e talvez contra outros membros de sua espécie, enquanto George viveu a vida inteira em um zoológico, tendo lutado poucas vezes durante a vida.
Na Ilha da Caveira, Kong se alimentava tranquilamente, porém ele escuta gritos vindos das árvores e em sua direção dois Vastatossauros Rex vêm correndo, porém eles não atacam, pois estavam fugindo da criatura que estava nas árvores. Então Kong se vira e vê George, um enorme gorila branco furioso que parte para o ataque, com furiosos socos, os quais Kong consegue evitar e contra-ataca com um soco poderoso que lança George para longe, mas o gorila apenas ataca com mais fúria, dessa vez pegando Kong com tudo, atingindo-o várias vezes. Então Kong revida com uma pedrada na cabeça do oponente, ataque que não tem muito efeito, e nisso George pega uma pedra maior e esmaga Kong, espalhando sangue e ossos pelo chão. Mesmo considerando que Kong tem mais força física e experiência de combate que seu oponente, a resistência, agilidade e fator curativo de George garantiriam a ele mais possibilidades de vencer, pois dificilmente Kong conseguiria causar algum dano real nele, e com o decorrer da luta o gorila ficaria mais e mais cansado, enquanto George seguiria em seu máximo potencial por horas. Sendo assim, eu acredito que Kong teria 20% de chances de vencer contra 80% do gorila. E para deixar claro, eu só considerei os feitos do Kong de 2005, pois não compensa usar outras versões menos conhecidas do personagem, ou fortes demais a ponto de deixar o combate óbvio. Sendo assim,